A Agência Nacional de Águas e o Ministério das Cidades divulgaram um estudo que mostra que 45% da população brasileira ainda não tem acesso ao serviço adequado de esgoto. Especialistas apontam falta de investimento no setor e má gestão nos serviços de saneamento básico como a causa dessa situação. O não atendimento nessa área provoca gastos na saúde pública, doenças e mortes, se tornando um grave problema social. E é isso que a gente discute agora. O estudo mostrou, então, que 27% dos brasileiros não têm qualquer atendimento de saneamento básico. 27%. 27%. O que acontece nessas regiões sem o atendimento do esgoto? E como fica essa população? Para o nosso telespectador e ouvinte que não conseguem imaginar isso, porque muita gente às vezes fica meio alienada disso, né? Fala assim, mas por que é tão importante isso? Tipo, é porque para muita gente é tão comum esse negócio de ter saneamento básico que a pessoa nem se liga. Mas, basicamente, pensa o seguinte, pensa que todos os dejetos da sua casa, que vai para a privada, vai para a pia, não sei o que lá, eles não vão para um lugar onde fica tudo limpinho ao redor da tua casa ou não. Ficam ao redor da tua casa. Toda aquela porcaria que fica que vai pro encanamento da tua casa, fica a céu aberto pertinho da tua casa. Aí você imagina o desconforto que é isso e o perigo para a saúde que isso significa, né? E assim, já houve um crescimento, né, desse abastecimento de água e também do saneamento básico. Porque existe uma lei do saneamento básico, entrou em vigor há 10 anos. Então, assim, olha, o crescimento se passou de 42% para 50,3%. Já o abastecimento de água passou de 80,9% para 83,3%. Mas os especialistas eles consideram que, mesmo que houve esse crescimento após a lei do saneamento básico, ainda é um crescimento muito lento comparado ao tamanho do problema social e de saúde pública que isso vai representar, né? Fora que em 10 anos, né, cresceu muito pouco. É interessante isso que o Leite estava falando, porque tem uma diferença aqui, porque esse Plano Nacional de Saneamento Básico, ele considera o seguinte, que o serviço de atendimento adequado de esgoto sanitário seria por uso de fossa séptica ou rede de coleta de tratamento de esgoto. Então, considerando esses dois, é interessante analisar esses dados. 55% dos municípios do Brasil são 5 mil e alguma coisa os municípios, né, que existe aqui no nosso país, tem esse serviço adequado. Só que aí, quando você vai dividir, chega nesse número que o Wagner falou, né? 43% são atendidos com sistema coletivo, 12% apenas com fossa séptica, 18% tem o esgoto coletado, mas não é tratado, então são várias situações. E esses 27% que realmente não tem qualquer atendimento, que é justamente como você disse, a céu aberto. Isso, né? Não tem fossa, não tem coleta, não tem tratamento, não tem absolutamente nada. E tem um outro estudo que eles fizeram... Para um país que pretende se desenvolver como o Brasil, isso é péssimo, né? Imagina você não tem condição mínima de 27% dos brasileiros de terem seus dejetos, sei lá, recolhidos ou de alguma maneira tratados, né? Que é o termo, sei lá, científico ou correto aí nesse processo. Mas, assim, é muito alto, cara. Não, aí é que tem um problema, que é o que a Suzane está colocando. Tem cidades que fazem o recolhimento, mas não fazem o tratamento. Então, são duas coisas. Então, tem gente que não tem nenhuma coisa nem outra. Como você falou, um país do tamanho do Brasil, porque é difícil, o Brasil é muito grande, os Estados Unidos também é muito grande, tem, a Austrália é muito grande, tem. E, sabe, não é o tamanho do país que vai fazer a diferença. Até porque não é essa a questão do saneamento básico, não é uma questão federal. Quer dizer, não é o governo federal que vai lá e tem que colocar a manilha, a tubulação. Não, o governo federal redistribui recursos para os estados e essa é uma obrigação do estado e do município. Tanto que a gente tem em muitos lugares a companhia municipal de tratamento. O município é o responsável por isso. Quer dizer, é o prefeito, é o vereador, é o cara que era o teu vizinho e que se candidatou e que agora está lá, que deveria estar fazendo alguma coisa que não está fazendo. Então não é um problema de que o Brasil é um país continental, porque está setorizado. Exatamente. Tanto é que especialistas, né, como o Wagner disse até mesmo quando ele chamou aqui o bloco, porque fala muito sobre a questão do investimento. E tem um dado que mostrou que reduziu o investimento nessa área. Mas o problema
que, de acordo com os especialistas, parece ser maior ainda do que a falta de investimento, que acontece em diversas áreas de prestação de serviço público, é a má gestão, é a má administração dessa empresa, dessa agência que vai cuidar do tratamento, do esgoto, enfim, como você disse. Porque o município que é o responsável, ele não tem capacidade técnica, muitas vezes, principalmente se o município é pequeno, de fazer todo esse plano e, além de fazer o plano, colocar ele em execução. A Confederação Nacional das Indústrias, ela fez um estudo para saber, bom, se os investimentos continuam do jeito que eles estão, no ritmo que eles estão no Brasil, para essa questão do abastecimento de água e do saneamento básico, quando é que a gente vai ter essa situação regularizada no Brasil? Aí é o seguinte, olha, o abastecimento de água vai ser em 2043 e o tratamento de esgoto em 2054. É interessante isso que você está colocando, porque é o seguinte, a gente está falando de esgoto e tudo mais, né? E pensando nos dejetos e tal, mas é que dentro desse pacote também tem o que você acabou de falar, né? Água encanada, né? A gente pode dizer assim. Sim. E isso acaba gerando um outro problema, porque as duas coisas estão interligadas. Então, assim, a quantidade de pessoas que têm doenças e morrem, inclusive, principalmente crianças que ainda estão com o seu sistema defensivo sendo formado, é muito grande por conta dessa situação. Então, você pensa, às vezes a pessoa, se ela não tem, né, vamos pegar esses 30%, que é quase 30%, que é o pior dado que a gente tem nesse momento do Brasil. 30% não tem nada de saneamento básico. Significa que 3 em cada 10 brasileiros não tem nada dessa parte de esgoto que a gente está falando e não tem acesso à água encanada também. Então, tipo, se eles têm alguma fonte de água direto dentro de casa, é porque deve ter algum tipo de cisterna, algum poço que a pessoa afunda lá, né? Cava lá. Afunda, né? Cava e tira a água de lá e faz algum sistema particular. Vocês já foram em algum lugar onde não existe esse tratamento de esgoto ou esse esgoto não é recolhido e tudo mais? Já andei por ruas, Eu visitei uma casa onde a situação era essa. Eles tinham a casa deles construída e aí a janela da casa, que era a cozinha, então tinha a pia e tinha a janela. Da janela você podia ver o local onde os dejetos eram colocados, mais ou menos como o Leite está descrevendo aqui, né? Um quadrado assim, né? Parecendo mais ou menos uma piscina, onde se cava e vai colocando os dejetos ali e vai cobrindo com terra. Só que o problema é o seguinte, de dentro da casa você sente um cheiro horrível dessa situação. E o que mais era impressionante é que é da janela da cozinha. E é tão triste a situação porque, pelo menos na casa que eu visitei, quando você entrava na casa, era uma casa, como vocês podem imaginar, extremamente simples, extremamente humilde, mas de uma higiene e de uma limpeza incrível, sabe? A casa era toda bem cuidada, toda estruturada, toda limpinha. Sabe quando você vê que a pessoa é super caprichosa ali cuidando da casa? Só que um cheiro horrível dentro de casa e na frente aquela situação de frente com a própria cozinha. É muito triste, porque você vê o nítido descaso, né, de como a pessoa, até onde é responsabilidade e possibilidade da pessoa, um tratamento incrível para a higiene da família e da casa. Mas a situação que ela não tem o controle, aí é diferente. E é muito triste você ter esse choque de realidade. E o duro é que quando tem esses dejetos, coloca, né, num buraco e cobre com terra e tal, a gente sabe que essas coisas, elas se proliferam pelo solo. Existe uma contaminação. Então, o solo naquela região fica contaminado. Lógico, pode ter alguns cuidados que evitam isso, mas nem todo mundo tem esse cuidado. Não tem nem a informação de como... E às vezes, o poço, a cisterna, de onde a pessoa tira, pode estar sendo contaminado por isso. Então, imagina, a pessoa está bebendo água que tem um monte de cloriformes fecais, entre outras coisas. E isso é o que acaba causando a mortalidade infantil grande em vários locais do Brasil. Tal. Então, por isso que o nome, inclusive, é saneamento básico. É o mínimo. Porque é o mínimo para você não gerar outros problemas, como mortes e doenças, inclusive muito graves. Deixa eu falar aqui de números ao redor do Brasil. Qual é a porcentagem nas nossas diferentes regiões? Então, olha, em algumas regiões a situação é mais grave, né? Outras menos. 49% da população da região norte
é atendida por abastecimento de água e só 7,4% por esgoto na região norte do Brasil. É a região que mais sofre. O Amapá, por exemplo, 34%. E 34% é abastecido com água e só 3,8% do Amapá tem o esgoto. Comparando com São Paulo, né? 95, mais de 95,5%, 95,6% da cobertura de água e 88,4% em esgoto. Mas veja, em São Paulo, 88,4% tem tratamento de esgoto. Ainda tem um número considerável de regiões onde não existe... A quantidade de pessoas que moram em São Paulo, você faz 16,6%, aí é um número grande, aí, né? Distrito Federal tem 99% do território abastecido de água e 84,5% existe o saneamento básico. A região norte é mais afetada. Talvez a gente não contemple isso, né? Porque a gente está aqui na região sudeste. E o que o Leite comentou sobre a questão das doenças é bem verdade. Tem um dado que mostra, me ajuda a lembrar aí, Wagner, a quantidade de crianças que morrem por dia por falta do serviço de saneamento básico, e muitas dessas ocorrências é a diarreia. São 7 crianças por dia que morrem por conta dessas questões. Ou é dado mundial? No Brasil. Tem um outro dado mundial aí. É o dado mundial, bom, daqui a pouco eu encontro aqui, mas são 7 crianças que morrem todos os dias e são 700 mil internações, todas por conta dessa razão. Esse é o motivo. E é tão sério, e já foi estudado, já foi identificado que nessas regiões onde falta o serviço de saneamento básico, há realmente uma maior ocorrência de atendimento na saúde pública por conta dessas doenças ocasionadas aí pela falta do serviço, né? E é interessante notar, tem uma pesquisadora que ela chegou a essa conclusão, que cada um real investido... Calma. No saneamento básico. Isso. São economizados R$4 na área de saúde. Faz todo então, sentido. assim, uma coisa complementa a outra. Se você tem aqui 7 crianças morrendo todos os dias no Brasil, você tem 700 internações, a gente está falando aqui de crianças que morrem, né? Mas existem adultos também. Essas 700 mil internações aí acho que são crianças e adultos. Mas se só esse número, pensa o quanto a saúde não estaria economizando se realmente houvesse o saneamento básico, né? Então, aí eu fico pensando, qual é a dificuldade, então, de reaver, de realocar esses recursos, investir num problema? Olha, estamos gastando aqui bilhões com a saúde pública, mas então o que a gente deve fazer? Vamos cuidar do saneamento básico da cidade, porque além da gente fornecer esse tipo de serviço adequado para as pessoas, é uma questão social, uma questão básica, como o Leite comentou, eu vou economizar ainda na saúde. Muitas pessoas vão deixar de morrer, muitos atendimentos vão deixar de serem feitos, para, de repente, a gente cuidar de uma melhor maneira da saúde, né? E não com esses atendimentos de coisas básicas que já deveriam ser eliminadas, nem precisariam estar sendo atendidas ali no postinho, no SUS, que seja. Eu não sei se tem esse dado aqui, mas, para mim, a resposta para isso vem com facilidade na cabeça. É a mesma explicação para vários problemas do Brasil. É uma corrupção excessiva e desvio de verba, porque a quantidade de dinheiro que poderia estar sendo investido nisso, e às vezes você tem a não utilização, sei lá, você tem um repasse estadual ou mesmo federal para resolver essas situações, porque você falou, né, tem um projeto nacional voltado para isso, então você tem verba federal que ajuda nesse processo também, mas quanto disso é realmente utilizado e quanto não é, e é por isso que eu não sei os dados, mas não me surpreenderia se a gente tivesse um alto grau de desvio de verba que deveria estar sendo utilizada em diferentes localidades do Brasil inteiro para se estabelecer um processo de saneamento básico que não está sendo porque está indo para o bolso de alguém. E tem aquela máxima também que sempre se fala quando trata de saneamento básico, que diz que, eu vou dizer, mas enfim. É forte, já vi que é forte. Os políticos brasileiros, eles não trabalham pela população. Isso é verdade. Um ou outro vai? Pode ser, embora eu não conheça. É a minoria, né? Eu não conheço. Trabalham para manter as suas carreiras. Então, um vereador, ele não trabalha pelo povo, ele trabalha ao longo de 4 anos para se reeleger de novo nas próximas eleições. O prefeito é a mesma coisa, ele trabalha para ser reeleito
Na próxima, ele trabalha para eleger um substituto do partido, da coligação. É assim que funciona. Isso ocorre com os deputados estaduais, com governadores, com os deputados federais, como a gente está vendo aí nessa semana. Conseguiram, às pressas, no último minuto, aprovar o fundo bilionário para manter as campanhas deles, outras coisas das eleições, eles não quiseram nem saber, mas isso foi garantido, entre Câmara e Senado e pronto. Ano que vem vai ter dinheiro garantido para a campanha política. E é assim que vai. Então, o que a gente percebe nas cidades, quando está perto das eleições municipais? Obra para todo lado. É rua sendo asfaltada, é um postinho novo sendo construído, uma escola sendo reformada. Essas coisas estão visíveis, as pessoas veem, e aí tem as propagandas não declaradas, mas a propaganda do governo dizendo, olha, agora estamos aí melhorando a cidade, não sei o quê, não sei o quê. Mas o saneamento é debaixo da terra, ninguém vê a manilha que está lá debaixo da terra, ninguém vê que, você para de ver, talvez, né? Vai parar de ver o esgoto a céu aberto, mas você não está vendo o esgoto funcionando, você não está vendo que aqueles dejetos estão sendo recolhidos, estão sendo tratados devidamente, estão sendo aí depois encaminhados para o rio limpo, com as impurezas acabadas. Então, por que eu vou investir nisso se ninguém vai ver isso, ninguém vai se lembrar que eu arrumei o saneamento básico depois? Isso é verdade. E é por isso que a gente, mais verdade. uma vez a gente fala, né, de prestar atenção realmente, não nesse momento de campanhas eleitorais, mas prestar atenção em como está sendo o desenvolvimento da sua cidade, do seu bairro, do seu estado, do seu país, obviamente, mas falando aqui de questões municipais e estaduais, como está sendo isso ao decorrer desse mandato? Né? Esse político, ele merece o seu voto novamente ou não? É necessário que você repense. Porque se essa coisa começa a tomar um movimento, a estratégia muda. Então não adianta simplesmente fazer na hora que está perto da campanha, mas vai se tornar um hábito que seja mais fixo, né? Mais forte, para que aconteça uma mudança. Do contrário, se a gente não presta atenção nisso e a gente sempre vai dando o nosso voto assim aleatoriamente, nada vai mudar, vai continuar sempre do mesmo jeito. Por isso que eu acho importante a gente discutir isso aqui no Redação, porque assim, não é só falar de saneamento básico, a gente precisa entender os pormenores, as estratégias, como é que funciona, para a gente ter mais capacidade intelectual de cobrar dos políticos, né? Para que eles deem aí, então, em seus discursos, ideias e resoluções inteligentes para o problema. Você está assistindo a gente, ou ouvindo a gente, e na tua casa, na região onde você mora, não tem um projeto de saneamento básico, você precisa procurar o vereador que, de alguma maneira, te representa no poder municipal. E foi lá pedir seu voto. Foi lá pedir seu voto, não sei o que lá, fala assim, olha, aqui ainda não tem, o que é que vocês estão fazendo para isso? Porque o vereador é o cara mais próximo do poder público da população local. Então, é o vereador que você ajudou a eleger que você tem que procurar. Tá pois certo. E a maioria deles tem Facebook, tem redes sociais, e-mail e tal. Ou mora na casa do lado, Ou mora na casa do lado, inclusive. Intervalo. A seguir o debate é sobre a reforma do ensino médio e os questionamentos ainda não solucionados. Não sai daí, a gente volta já.